Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar a falar sobre como que os animais, as plantas, se distribuíram no nosso planeta. Antes, quando o planeta se formou, né, nos primeiros milhões de anos do nosso planeta, né? Olha só, os continentes, quando eles se formavam, eles não eram como estão hoje. Olha só, atualmente aqui, ó, como ele é. Mas antes ele era o quê? Um único continente, né? Um supercontinente que a gente chamava de Pangeia. Então, aqui a gente tinha um único continente. A partir daqui, a gente já começa a entender por que existem fósseis dos mesmos animais aqui e aqui, né? Ou seja, aqui no hemisfério norte e no hemisfério sul. Isso explica também por que existem fósseis semelhantes, né? Todo no hemisfério norte, fósseis semelhantes no hemisfério sul. As mesmas características aqui na América, na África, na Austrália, né? A gente acha animais parecidos, né? Que vieram de um mesmo ancestral comum. Depois de milhões de anos, né? A Pangeia começou a se dividir. E ela se dividiu em Laurásia, que é o hemisfério norte, e a Gondwana, que é o hemisfério sul, que é onde nós estamos, né? Onde está a América do Sul. Houve migrações de animais por toda essa região. Quando era um único continente, eles conseguiam ir para o norte ou para o sul de alguma forma, né? Porque era junto, não tinha um mar separando, eles conseguiam passar de um lado para o outro. Após a separação aqui dos continentes, né? Esses animais que ficaram na Gondwana e os animais e as plantas também que ficaram na Laurásia começaram a se adaptar aos locais aonde eles estavam, ao clima que começou a ser diferente. Por quê? Por causa da corrente marítima que começou a passar por onde não passava, né? E os animais que aqui viviam começaram a se diferenciar e a repovoar toda a parte desse outro continente. Conforme eles foram se separando, né, esses continentes, os animais daqui ainda possuem semelhanças com os outros, porém não são os mesmos. A gente não encontra elefantes aqui, né? A gente não encontra leões aqui. Mas, porém, a gente tem felinos aqui na América do Sul, a gente tem felinos em toda a Gondwana, né? Onde era a Gondwana. Porém, eles são de espécies diferentes. Como que começou, né? Olha aqui, ó. Por que separou? Por que o continente separou? Por causa de alterações na crosta terrestre através de quem? Do manto. O manto começou a se movimentar. O nosso planeta, ele é um enorme quebra-cabeça, onde a gente tem as peças que são as placas tectônicas, né? E elas foram o quê? Se chocando, se separando, né? Até chegar aonde estamos. Os continentes ainda continuam a se movimentar, viu? Nós estamos ficando distantes aqui da África, nosso continente está se afastando, ele está vindo para essa direção. Isso milímetros por ano, tá, gente? É pouquíssimo, mas isso daqui a milhões de anos vai estar todo diferente o nosso mapa, tá? O que é a biogeografia? Bio é vida, então geografia, olha só, ao estudar os principais biomas do planeta, você deve ter notado que a distribuição de animais e plantas acontece de acordo com as características abióticas e bióticas do ambiente. Altitude, né, o lugar onde está, se é mais alto, se é mais baixo, pluviosidade, quantidade de chuva, a temperatura, o tipo de solo, a existência de abrigo, de alimento, entre muitos fatores. Então, quando a gente viu lá os biomas, a gente viu que alguns biomas apresentam algumas características em comum, né? De um lado, dentro daquele bioma, a gente tem outros microbiomas, né, dentro de lá, e porém, os biomas, olha só que interessante, nós temos o bioma, né, e ele tem vários pedacinhos, né, naqueles pedacinhos a gente tem as semelhanças entre eles.
É por isso que os seres vivos que habitam determinada região podem ser muito diferentes daqueles que vivem em outras. Por exemplo, os que vivem lá na taiga são completamente dos que vivem na savana. Entretanto, você já reparou que existem espécies de seres vivos muito parecidas, distribuídas por diferentes regiões? Como isso aconteceu? Isso é um assunto apontado por quem? Pela biogeografia. Que é o que a biogeografia? É uma ciência interdisciplinar. Por que interdisciplinar? Porque abrange ciências e geografia, que investiga a distribuição geográfica das espécies pelo planeta Terra ao longo do tempo, utilizando informações de outras áreas como biologia, ecologia, paleonto, geologia e geografia. Observem a imagem a seguir, a distribuição de fósseis de algumas espécies de seres vivos já extintos e a união dos continentes. Olha só, olha que interessante. O fóssil desse animal aqui, ó, Sinognathus, um réptil terrestre extinto de 3 metros de comprimento. Olha onde foi encontrado fósseis desse animal. Na América do Sul e na África. Fóssil de Listrosaurus. Olha só, encontra fóssil desse animal na Índia, ó, na África, na Antártida. É pertinho hoje, né? Olha só. Opa, cadê aqui, ó? Olha a África, olha a Índia, olha a Antártida, né? Como que explica que eu acho um fóssil aqui, 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 sendo que está tão longe? Porque um dia esses continentes já foram unidos. O fóssil do Mesosaurus, né? Olha só, eu encontro esse fóssil na América do Sul e na África. Agora, olha que interessante essa árvore, fóssil da Glossopteris, uma planta extinta que vivia por todos os continentes. Foi encontrado fóssil dela, olha só, na América do Sul, na África, na Índia, na Antártida, na Austrália. Então, olha aqui onde foi encontrado fóssil. Aqui, 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 aqui. Da onde que explica isso? Né? Como que tem fóssil dessa planta, sendo que hoje em dia, olha só, é muito longe a distância, é muito distante esses continentes. Explica mais uma vez que um dia os continentes foram unidos, né? A análise da distribuição dos seres vivos atuais, de fósseis, de rochas, entre outros, sugerem que há 280 milhões de anos existia apenas um grande continente chamado de Pangeia, que significa todas as terras. Esse continente começou a se separar, formando 2 grandes continentes, há aproximadamente 135 milhões de anos. Gente, isso aí é uma coisa muito antiga. Isso daqui não é. Vocês têm que ter noção do tempo, né? Isso aqui faz muito tempo. Então, olha só, a gente teve a Laurásia aqui em cima e a Gondwana. A movimentação dos continentes continuou até que eles alcançassem a configuração atual. Segundo a teoria da deriva continental, o que é a deriva continental? É esse movimento dos continentes, né? E que ainda tem até hoje. De acordo com a teoria, os continentes se deslocam por meio da movimentação de grandes placas formadoras da crosta terrestre, que são quem? As placas tectônicas, que estão sob o manto, então elas se movimentam, né? E vão se chocando até conseguir fazer todo esse movimento e separar a Pangeia em 2 supercontinentes, até no que a gente tem hoje em dia. Olha só que legal aqui, ó. Se a gente pegar aqui a América do Sul, aqui o Brasil tá aqui, ó, e vier com a América do Sul aqui pertinho da África, na costa da África aqui, olha só, vai ficar mais ou menos encaixado. Olha que interessante, né? Encaixa porque prova mais uma vez que um dia esses continentes foram unidos. Antes da teoria da deriva ser formulada por Wegener, outros cientistas já tinham notado com curiosidade a similaridade morfológica entre a costa brasileira e a costa da África. A rigor, essa ideia surgiu com os primeiros mapas do Oceano Atlântico, que mostravam os contornos da América do Sul e da África.
Em 1620, Francis Bacon, cientista e filósofo inglês, apontava o perfeito encaixe entre essas duas costas. Olha só, quando eles começaram as explorações, né, marítimas, que eles começaram a montar os primeiros mapas, eles começaram a observar, né, como era o desenho da costa americana e o desenho da costa africana. E eles iam, opa, bem encaixa, né? Que interessante. Olha lá, ó, apontava o perfeito encaixe entre essas duas costas como um quebra-cabeça e sugeriu a primeira vez a hipótese da união no passado. Então, ele falou assim, opa, isso aí só explica que um dia eles foram unidos, né? Um dia eles foram juntos, porque é muito igual, tem um encaixe muito perfeito. Posteriormente, com a teoria da deriva continental, argumentos foram selecionados e corroborados por diversos estudos científicos, baseados em diferentes análises, como geológica, e paleontológicas, para afirmar que a América do Sul e África estavam unidos em Gondwana em algum momento do nosso passado. Evidências geológicas que confirmam a união entre a América do Sul e da África já estão bem estabelecidas. Um exemplo é a presença dos crátons. O que é crátons? São formações de rochas muito antigas, que a gente acaba encontrando aonde? Olha só, em locais completamente áridos no Brasil e na África. Olha que legal. A gente tem um cráton aqui, ó, lá no Congo, lá na África, olha só, que se a gente encaixar, forma o desenho perfeito com a costa brasileira. Olha aqui que legal, né? Isso prova mais uma vez das nossas, o quê? Evidências que um dia o nosso planeta já foi junto os continentes em um só, né? E que eles foram se separando com o passar dos milhões de anos. Outra evidência, olha que legal, evidências paleontológicas também confirmam a união dos continentes sul-americano com o africano, com a presença em ambos os continentes de fósseis de mesossauros, uma espécie de lagarto que viveu há cerca de 300 milhões de anos. Como que o lagarto ia nadar aqui, gente, no oceano? Olha aqui, não tem como. Nem voando, nem pássaro dá conta de vir daqui a aqui, é muito longe. Então, que isso prova mais uma vez que aqui um dia já foi unido e que o nosso planeta já teve um supercontinente. Há estudos que falam que um dia, daqui a milhões de anos, isso possa acontecer novamente, né? Por causa do movimento das placas tectônicas, os continentes podem se juntar novamente, né? Mas isso não é para agora e isso vai causar um grande desequilíbrio ambiental, um grande desertão pode aparecer por conta disso, porque vai mudar correntes marítimas, correntes de vento, isso tudo altera, tá? Mas não é por agora não, a gente ainda vai ter tempo. Além da presença do fóssil daquele réptil, né, e da planta, os dois continentes, investigações mostraram que o fóssil da espécie Cratonia cotyledon, encontrada no Brasil, é parente próxima dessa planta aqui, ó, da tumboa, né, endêmica de países africanos e que não tem nenhum outro parente vivo no mundo. Então, aqui, ó, essa planta aqui ainda existe na África e tem evidências que ela o quê? É o parente mais próximo de uma espécie de fóssil que já foi encontrado no Brasil. Então, pessoal, nosso planeta já teve um supercontinente, que era a Pangeia, se separou em dois supercontinentes, que é a Laurásia ao norte e a Gondwana ao sul, que foram se quebrando, separando, até chegar atualmente no que a gente tem hoje, né, nos nossos continentes. E as evidências arqueológicas de fósseis, né, mostram e provam que isso um dia já foi realidade, tá bom? Qualquer dúvida, é só mandar no grupo. Até a próxima.